Paz do Senhor, povo de Deus. Amém? A paz do Senhor. Amém. Acho que a gente é difícil ouvir com a máscara, na verdade, mas glória a Deus por tudo. Estou muito feliz, grata ao Senhor por essa oportunidade. Podem sentar. Grata ao Senhor por este momento. Agradeço a Deus, agradeço a querida Elide, ao pastor Josué, pelo convite, né? Louvado seja Deus, ela já apresentou todas as pessoas que estão comigo. Enfim, você crê que Deus tem uma palavra no seu coração nesta noite? Você crê nisso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que vir para a casa do Senhor já crendo que Ele tem uma palavra para falar aos nossos corações. Então a gente vem crendo e a gente vai ter uma grande chance de ouvir Deus falar. Só que quando a gente está aqui na igreja, a gente precisa também ficar ligado. Então vamos dizer que eu venho com fé, eu creio, Deus, o Senhor tem uma palavra para falar ao meu coração. Mas eu não posso me distrair. Então eu tenho que ficar ligada todo o tempo para ouvir Deus falar ao meu coração. Amém? Louvado seja Deus, Deus é bom, maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Porque a palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Aleluia. E eu creio que Deus nesta noite, Ele nos reúne. E Ele tem um objetivo nesta noite. O objetivo do Senhor nesta noite é nos alinhar. Olha que coisa interessante. O objetivo do Senhor nesta noite é nos alinhar ao céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Só um momento, irmãos. Tem jeito, a idade chega, irmãos, e a gente tem que pedir ajuda aos universitários, não tem para onde correr. Amém, louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, vamos ler o versículo, do versículo 13 ao versículo 14, depois o versículo 19 ao 23. Mateus capítulo 7. Se você puder ficar de pé, só a leitura da palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor. Ó Pai, faz sempre necessário que eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor apareça. Senhor, vem neste lugar, Senhor, toma as nossas vidas, os nossos corações. Prepara, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, queremos sair daqui diferentes, transformadas. Ó Senhor, faz o que apraz o teu coração nas nossas vidas, porque a tua palavra é poderosa. Então fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Eu quero, na autoridade que o Senhor me conferiu na cruz do Calvário, repreender todo roubador da tua semente. Tudo que se coloca em oposição da tua igreja, ouvir a tua voz nesta hora, eu repreendo na autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Observe, irmãos, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele é o último capítulo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus. E Jesus,
Ele vê aquela multidão, então ele sobe ao monte, os seus discípulos sentam ao seu redor e ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar os discípulos e aquela multidão. Ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 que nós lemos. O versículo 13 do capítulo 7 vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que vão entrar por ele. Observe, Jesus ele nos dá uma direção para entrar no seu reino. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque a porta larga, ela tem um caminho espaçoso e conduz à perdição, e muitos vão entrar por ele. Muitos, quer dizer, uma grande quantidade vai entrar por ele. Agora, quem é esta porta? Todos nós sabemos que esta porta é o Senhor Jesus. Ele é a porta. João capítulo 10, versículo 9, a Bíblia vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entramos pela porta da salvação, que é Cristo. Nós entramos pela porta da salvação, que é o Senhor. Aí no versículo 14 ele vai dizer assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aleluia. Depois que nós entramos pela porta, nos deparamos com um caminho. A porta é estreita e o caminho também é estreito. O caminho é apertado. Você já fez uma viagem onde você viaja apertado? Ou coisa desconfortável, né? Porque tudo que é apertado, ele é desconfortável. Tudo que é apertado, irmãos, gera em nós um desconforto. Olha que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que a porta é estreita e o caminho é apertado. É um caminho desconfortável. A gente estava vindo para cá e pegamos um trânsito muito grande em Salvador. E quando eu olhei para o lado assim, irmãos, tinha um ônibus lotado. Não cabia nenhuma mosca de tanta gente que estava dentro daquele ônibus. Aí eu lembrei: meu Deus, assim é o caminho, é apertado. Quando você faz uma viagem longa de avião, é um aperto, é horrível, é desconfortante. Eu mesmo não consigo dormir quando eu viajo numa viagem muito longa, porque é apertado. Mas observe, o que te leva a tomar um ônibus apertado, desconfortável? O que te leva a tomar um avião apertado, desconfortável, com horas no voo? O destino. É porque você enxerga o destino. Aquelas famílias estão dizendo assim: eu não vejo a hora de chegar em casa. Você pensa: eu não vejo a hora de chegar neste lugar que eu pretendo ir. Então o destino é o que te faz caminhar por aquele caminho apertado, por aquele caminho estreito. Aleluia. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz para a vida eterna. Mas nos conduz para uma vida eterna, nos conduz para o reino de Deus. Aleluia. Nos leva para o céu, nos leva para uma eternidade com o Senhor. Mas observe, igreja, a Bíblia vai dizer que poucos são os que chegam à vida eterna. Poucos são que alcançam a eternidade com Deus. Poucos. Pouco significa escasso, significa uma pequena quantidade, significa que é limitado. Observe que quando nós vimos um produto que ele está em edição limitada, observamos aquele produto e a gente quer correr logo, a gente quer se esforçar, porque a gente quer pegar logo, porque nem todos terão acesso, poucos terão acesso a ele. Você entende como é o reino de Deus? O reino de Deus, poucos terão acesso, ou seja, muitos ficarão de fora. Aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer que todo homem se esforça para entrar no reino. O evangelho do reino é pregado, então todo homem se esforça para entrar nele. É por esforço. O Senhor conquistou a salvação. Olha aí, Varesca, a porta, que sou eu. É de graça, você tem acesso a ela. A salvação é de graça, você passa pela porta. Mas deixa eu dizer, tem um caminho que também sou eu, mas esse caminho é estreito, terra.
Arrasto que me derraçou. O caminho é estreito. Que caminho é esse, pastora? Que caminho é esse? Um caminho de renúncias. Um caminho de renúncias do nosso eu. Um caminho de renúncia das nossas próprias convicções. Um caminho de renúncia das nossas vontades. Gálatas capítulo 5, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um caminho de renúncia, sim. A Bíblia vai dizer no versículo 21 de Mateus 7 que nós lemos. A Bíblia vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Sim, o caminho estreito é aquele caminho em que a minha vontade não mais prevalece, mas a vontade dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o caminho que o Senhor nos direciona na sua palavra. E caminho estreito, irmãos, fala de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é manifesta na tua palavra, na sua palavra. A vontade de Deus está manifesta nesta palavra. Ainda que eu não conheça alguma das suas vontades, Ele vai requerer de nós que venhamos a cumprir a sua vontade. Aleluia. A sua vontade, porque esse é o nosso manual. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 46, porque me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando. Aleluia. O caminho estreito é o caminho da vontade de Deus. O caminho estreito é o caminho da obediência desta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Gálatas, vamos abrir. Gálatas capítulo 5, uma passagem muito conhecida, muito conhecida. Querido, Jesus está voltando. E Ele nos leva à base do Evangelho, Ele nos leva à raiz, aquilo que sustenta o crente. Aleluia, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Do 19 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O caminho estreito é o caminho da renúncia dessas obras. O caminho estreito é o caminho que diz não, não a essas obras, aleluia. O caminho estreito diz não a essas obras, que são obras da carne, obras da porta larga, do caminho largo. Aleluia. Sabe, queridos, nós não podemos pensar assim: ah, pastora, sabe de uma coisa? Na verdade, você leu aí, só tem uma coisinha assim que eu faço, assim, de vez em quando, só uma mentirinha. De vez em quando, não machuca ninguém, não prejudica ninguém, é só de vez em quando. Não despreze o que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. A Bíblia diz que são poucos. Queridos irmãos, esses dias o Senhor me deu uma palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, como é difícil alcançar o reino de Deus. Ele nos deu a salvação de graça, lembre-se, a porta Ele abriu, foi de graça, mas há um caminho estreito a percorrer. E quando eu leio a palavra de Deus e vejo o Senhor falando que lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, ser perfeito como perfeito é o Senhor. O padrão de Deus é perfeição, entenda, irmãos. Não podemos tratar o que Ele diz que é errado e que é pecado e que nos leva para não nos levam para o céu de qualquer forma.
Precisamos dar atenção e dar valor a cada coisa que o Senhor escreve na sua palavra, porque Ele irá nos cobrar cada uma delas. Porque é por esforço, é difícil. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Porque não seria possível sem Ele. O padrão é perfeição, irmãos. O padrão para se alcançar o céu é perfeição. Diz a palavra do Senhor, não sou eu. O que Deus diz para Abraão? Abraão, ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Não só para Abraão, mas para nós também. Mateus capítulo 5, versículo 48. Aleluia. Então não atrele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observe as escrituras e leve a sério o que está escrito. Vamos voltar lá. Mateus capítulo 7. Sete, 28, 22. Mateus 7, 22 vai dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, Senhor, olha quanta coisa eu fiz para Ti. Não podemos atrelar a nossa salvação aos feitos de Jesus através de nós. Não é o que eu faço, igreja, mas é o que eu sou. É a minha essência. Não o que eu faço. Não são as coisas que eu faço para Deus que me faz alcançar o seu reino, mas quem eu sou. Aleluia. Porque é Ele que faz. A Bíblia vai dizer, Mateus 28, 18: toda a autoridade lhe foi lhe dada nos céus e na terra. É Ele quem faz. É Ele que opera o milagre. É Ele que expulsa os demônios. É o nome dEle. É no nome dEle que as coisas acontecem. Não somos nós, é Ele. Atos capítulo 4, versículo 7 ao 10. A palavra do Senhor vai dizer assim, observe. Pedro e João são presos, porque estavam pregando a respeito do evangelho no templo. E ali eles curam aquele coxo. E quando ele é interrogado, eles são interrogados diante do sinédrio, aleluia. Diante aquelas pessoas importantes, glória a Deus. Ele vai dizer assim, Atos capítulo 4, versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Queridos, tudo o que acontece através de nós é por causa dEle. Ele é quem opera, aleluia, tudo em todos. Somos apenas instrumentos. Então o que Deus opera através da minha vida não é garantia de que eu entrarei em seu reino, porque Ele nos instrui isso na sua palavra. E muitas vezes nos enganamos, porque olhando para as nossas vidas e, meu Deus, quantas almas foram salvas, meu Deus, quantas coisas gloriosas o Senhor está fazendo através da minha vida. Mas não é para os feitos que devemos olhar, mas é para o nosso coração, é para dentro de nós. Aleluia. Então reflete nesta noite, como que você está, meu irmão, dentro de você. Que obras são operadas dentro de você? Que obras são produzidas dentro das nossas vidas? Porque além de Deus, que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nós mesmos conhecemos os nossos pensamentos. No versículo 15 de Mateus 7,
vai dizer assim, Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Deus nos enxerga por dentro. Aleluia. Muito mais importante do que eu receber um elogio do meu irmão, porque por aquilo que Deus está fazendo através da minha vida, é observar quem eu sou, para que eu não venha me enganar. Não se envaideça com o que falam de você. Não deixe descer para o seu coração os muitos elogios, meu irmão, minha irmã. Observe quem você é dentro de você, porque não é o elogio do outro que vai te conduzir ao reino, mas é a sua vida diante do Senhor, que vê todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos avalia por dentro. Lembra que Jesus falava dos fariseus? Eles eram doutores da lei, eles manejavam muito bem a Torá, eles conheciam a Bíblia como ninguém. Mas Jesus disse assim: vocês são sepulcros caiados. Aleluia. Vocês são túmulos, são mortos por dentro, são revestidos de cal. Deus nos conhece por dentro, não há nada oculto aos olhos do Senhor, meu irmão. Nós estamos vendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está às portas. E precisamos alinhar o nosso coração ao céu. Alinhar o nosso coração a Ele, segundo a sua palavra. Aleluia. Versículo 19. Diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos lá em Gálatas de novo. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 ao 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O fruto é algo gerado dentro de nós. É dentro de nós que ele é gerado. Aleluia. Jesus diz que ele vai, Jesus diz que ele irá nos conhecer. Ele conhece a árvore pelos frutos. Ele nos conhece pelos nossos frutos. Aleluia. Os frutos do Espírito é o caminho estreito, meu irmão. Porque não é fácil. É fácil ser longânimo? Não é. É fácil ser manso, principalmente em algumas situações em que alguém está querendo tirar sua paz? Não é. Por isso que o caminho é estreito. É desconfortável. Aleluia. O caminho estreito é a renúncia das obras da carne e a vivência dos frutos do Espírito. Andar por esse caminho estreito é renunciar a toda a obra da carne e viver dos frutos do Espírito. Por isso que é estreito, igreja, porque não é fácil. É desconfortável mesmo, porque a gente tem que todo dia renunciar a esta carne, mortificar esta carne para caminhar no caminho estreito. Senão a todo tempo a gente sai dele. A gente sai. Não é fácil. Ninguém nasce com o fruto do Espírito. Nasci, já estou cheio de todos os frutos já estão em mim. Não.
As obras da carne, elas estão assim, ó, disponível. Uma vez o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: o dia que você quiser fazer isso, filha, tá assim, ó. Põe a mão do seu lado assim. Põe assim a mão do lado. Assim são as obras da carne. Elas estão disponíveis a nós qualquer instante. Não tem esforço para essas obras, entende? Mas o fruto do Espírito não. É fruto. Eu preciso andar no Espírito, viver no Espírito, para que Ele seja manifesto em nossas vidas. É fruto. Sabe aquela parábola do joio e do trigo, onde o filho do homem, ele lança a boa semente. Nós somos a boa semente. Ele nos lança nesta terra, Ele lança no campo, Ele nos lança na terra. Então nós vamos crescer, vamos virar uma árvore. E o Senhor nos compara com árvores em sua palavra. Mas esta árvore, ela precisa dar frutos. E você entende que é um processo? E que não é da noite para o dia? Não é da noite para o dia que os frutos do Espírito são manifestos em nossas vidas. Oh, meu irmão, você tem que suar. Suar mesmo na presença de Deus, para que os frutos do Espírito eles venham ser manifestos em nossas vidas. Quem não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é fácil, queridos. Por isso a Bíblia diz que o caminho é estreito. Sabe, e toda vez que eu me deparo nesta palavra, gera em mim um temor. Porque quando a Bíblia diz assim que poucos vão entrar por ele, eu penso: Deus, poucos é poucos. Será que eu estou no meio desses poucos? Eu sou pastora de igreja, irmãos. Pastor de igreja, ele cuida da alma. Ele não quer que essas ovelhas se percam. Ele quer alinhar o coração da sua igreja ao céu. E às vezes ele fala palavras que são difíceis de ouvir, mas são necessárias. Não há mais tempo de brincarmos de sermos crentes. Não há mais tempo de brincarmos de sermos cristãos. Jesus está voltando, igreja. Não há mais tempo de passarmos a mão na cabeça dos nossos erros, dos nossos pecados. Não há mais tempo de fazer compensação com eles. Como assim, pastora? Não há mais tempo para isso, irmãos. Aleluia, precisamos dar a devida importância. Assim como a Bíblia, ela dá importância. E ela diz que quem cometer obra da carne não herdará o reino dos céus. Nós precisamos dar a mesma importância. Porque senão nós caminhamos fazendo compensações dos nossos pecados. Você sabe o que é isso? É do tipo assim: não, eu só dei uma mentirinha, mas Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o meu coração. Eu sou dizimista. Eu sou uma pessoa fiel. Eu sou uma pessoa que falo isso, faço aquilo, faço aquilo. E a gente vai compensando os nossos erros. E a gente vai passando a mão na cabeça dos nossos erros. Só que o Senhor não nos trata assim, igreja. Não é dessa forma que o Senhor vai ter conosco naquele grande dia com os nossos erros. Não é desse jeito. Precisamos levar a sério, precisamos refletir sobre essas coisas. Não podemos tornar pequeno aquilo que naquele grande dia Deus vai tratar como algo muito significativo. A Bíblia diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Meu Deus do céu! E quantas vezes, infelizmente, muitos de nós nos juntamos para falar do irmão, e a Bíblia diz que a alma do Senhor abomina. E a gente faz, sabe? A gente caminha desapercebido. Precisamos levar a sério a palavra de Deus. Porque
naquele grande dia não vai adiantar ter nenhuma desculpa. Ele vai dizer: está escrito. Aleluia. Precisamos levar a sério cada coisa que está escrita neste livro. Eu não posso semear contenda. Não, eu não posso fazer isso, eu sou cristã. Aquele que semeia contenda, aquele que semeia inimizade, que de graça chega para ali e fala do irmão, de graça. Isso é inimizade, maledicência. A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus quem traz coisas praticam. E às vezes a gente caminha, irmãos, às vezes a gente não caminha assim fazendo compensação dos nossos pecados, dos nossos erros. Ou a gente diz: olha quantas coisas Deus está fazendo através da minha vida, olha quantas coisas Deus está realizando através da minha vida. Mas não é o que eu faço que me leva para o céu, é quem eu sou. É quem eu sou aqui dentro. Que não escondemos de ninguém, do Senhor, que não conseguimos esconder do Senhor. Podemos esconder das pessoas, mas do Senhor não. Precisamos deixar hoje, urgente, de fazer compensações com os nossos erros, com os nossos pecados hoje. Aí quando você olha para a Escritura e ele diz: são poucos. São poucos. É a Bíblia quem está dizendo isso, não sou eu. Porque se fosse eu dizer, muitos vão entrar no reino. Mas o Senhor diz: poucos vão entrar por Ele. E quando eu ouço isso, poucos, eu digo: Deus, eu preciso me esforçar, porque eu quero estar dentro desse poucos. Se eu não me esforço, irmão, se eu levo a vida aqui na terra assim, ó, tá tudo muito bem, tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncias. Aleluia. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Naquele dia o Senhor vai dizer: nunca te conheci, pois você pratica a iniquidade. Você entendeu a seriedade de como Deus nos trata o pecado? Porque hoje nós, na graça, hoje nós conseguimos ver a misericórdia de Deus. Hoje nós conseguimos ver o amor de Deus de forma extraordinária. Todos os dias a sua misericórdia se renova, e quando há arrependimento, há remissão de pecados. Mas naquele grande dia, se estivermos na iniquidade, Ele vai dizer: eu não te conheço. Você entende como Ele vai tratar isso? A seriedade com a qual Deus irá tratar as nossas iniquidades é a mesma seriedade com a qual nós devemos tratá-la ela hoje, enquanto há vida. Porque enquanto há vida, há esperança. A gente vinha no carro e a gente vinha conversando algo interessante. A gente vinha falando assim: meu Deus, e principalmente quando você é pastora, você ouve muita coisa. E a gente vinha conversando e a gente falou assim: meu Deus, como é que um irmão diz assim: eu não suporto fulaninha, eu não suporto cicrano, ai, não suporto a irmã fulana de tal. Como assim? Irmãos, no céu não existe inimizade entre irmãos. Então significa dizer: se você não suporta seu irmão aqui na terra, você não vai entrar no reino dele. Porque não tem inimigos no reino de Deus. Não tem alguém que não suporte o outro no reino de Deus. Ao contrário, a Bíblia diz que devemos suportar os mais fracos, tá? Se o meu irmão, ele tem aquela debilidade, por isso que ele é assim, as pessoas acabam se repelindo dele. Ele tem debilidades, então ele é mais fraco, eu tenho que suportar ele em amor. Diz a palavra de Deus. Porque o caminho estreito não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. O caminho estreito é renunciar o meu eu, as minhas convicções, e olhar para as Escrituras e seguir o que ela está me dizendo. Aleluia. Sabe, queridos, não queira ser um homem ou uma mulher de Deus
aos olhos das pessoas. Não se contente em ser um homem ou uma mulher de Deus aos olhos das pessoas, ao que as pessoas falam ao teu respeito. Busque ser um homem ou uma mulher de Deus aos olhos de Deus. Porque quem é um homem ou uma mulher de Deus aos olhos de Deus, automaticamente será um homem ou uma mulher de Deus aos olhos das pessoas. E sabe, só Ele pode nos dizer isso. Porque se nós nos avaliarmos segundo nós mesmos, a gente vai achar que a gente é o máximo, que a gente é o cara. E nessa quarentena eu costumo dizer que Deus nos deu aquilo que mais tínhamos e dávamos para Ele de desculpa a tempo. Deus nos deu aquilo que mais nós dávamos para Ele como desculpa a tempo. Senhor, não te busco, eu não tenho tempo. Deus, você sabe que eu não faço mais por ti, não busco mais, não mergulho mais, porque eu não tenho tempo. E eu entendi isso desde o início da quarentena. E eu falava na igreja, eu falei, irmãos, Deus está nos dando aquilo que mais a gente dizia para Ele que não tinha, que era tempo. Então assim, é o teu momento, mergulha. É o teu momento, mergulha. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu decidi mergulhar em águas profundas, eu comecei a ouvir de Deus quem eu era. Não segundo o que eu imaginava que eu era, mas segundo a visão de Deus, segundo a ótica de Deus. E não pense que foi bom. Como assim? Você era uma pastora? Era uma pastora, não andava em pecado, não é isso. Mas a ótica de Deus é muito diferente da nossa. Quando desejamos nos conhecer segundo a ótica de Deus, vamos ter surpresas sobre nós mesmos. Vamos ter surpresas sobre nós mesmos. E quando o Senhor começou a me confrontar, aleluia, olha o seu coração, é isso, olha aquilo, olha com amor. Eu falei como Isaías, ai de mim, Senhor. Porque só Deus pode mostrar ao homem quem ele é verdadeiramente. O seu irmão jamais vai te conhecer quem você é verdadeiramente, nem o seu cônjuge. Só Deus, porque Deus vai lá dentro. Aleluia. E resolvi mergulhar. Aleluia. Então queira ser um homem e uma mulher de Deus segundo a ótica de Deus. Queira ouvir dele: como tenho me agradado de ti, filho. Como tenho me agradado de ti, filha. Como tenho visto que você tem se esforçado, como isso tem me alegrado, filha. Então queira ouvir isso segundo a ótica de Deus, meu irmão, porque você tem a garantia de entrar no reino dele. Quando ele diz, isso é garantia. Aleluia. Porque é o próprio Pai quem está te observando e falando a respeito de você. E a Bíblia vai dizer assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é ser iníquo, contrário à justiça de Deus. A iniquidade é aquele pecado arraizado, sabe, irmãos, que às vezes tem anos dentro de nós. E a gente caminha, vem para a igreja e ele está lá. Ele está lá, ele tem anos dentro das nossas vidas. E a gente vai caminhando, a gente vai empurrando com a barriga, sabe, meio como algo de estimação que nos acompanha há anos. E muitas vezes eles são ocultos porque são tão vergonhosos que eles se ocultam. Arrasto que me arrasou. Aleluia. Sabe, ninguém vê. E nos enganamos porque pensamos: ninguém vê, então estamos isentos de qualquer condenação. Ninguém está vendo, mas Ele vê. Ele vê. Você entende isso? E muitas vezes, escuta aqui, igreja, isso é um alerta. Ele nos alinha nesta tarde, nesta noite.
Muitas vezes aquele que está lá oculto de muitos anos, que ninguém vê, e por isso você acaba se tornando confortável com ele, porque ninguém sabe, ninguém vê, mas ele vê. Naquele grande dia pode ser esse pecado que está oculto, que ninguém vê, que ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, mas é com seriedade que precisamos levar a nossa vida de cristão aqui na terra. É com seriedade. Se você deseja e almeja o reino de Deus, que é algo precioso, se esforce. Se esforce. Se esforce. Quando eu entendi que o padrão é perfeição, irmãos, e se eu ver a minha vida rasa, eu digo: estou longe. O padrão é perfeição. Foi Ele quem disse: ser perfeito como perfeito é o Senhor. E que perfeição é essa? É óbvio, irmãos, que não vamos alcançar a perfeição aqui na terra, mas você não está entendendo. Deus está dizendo assim para nós: olha, o meu padrão é altíssimo, é sobremodo excelente. Se esforça. É óbvio que não vamos alcançar a perfeição aqui, mas se eu tenho um padrão de perfeição, significa dizer que eu tenho que ter uma vida de esforço. Não pode ser de qualquer jeito, não. Estamos falando de algo precioso. Estamos falando de morar com um Deus santo. Você entende? Ele é santo. Nada impuro vai entrar no seu reino. Ele é santo. Você entende que as nossas vestes têm que ser totalmente limpas. Se tiver uma manchinha sequer, vai nos deixar de fora? Eu sinto pavor quando eu penso nisso. Me dá um temor dentro de mim, porque isso vai requerer de mim esforço. Porque somos homens pecadores, e se não for a graça de Deus, se não for todos os dias eu chegar diante dele e dizer: Deus, me perdoe. Mas se eu não tiver essa consciência, eu passo o dia, peco, erro e vou de boa. Mas nada está oculto aos olhos do Senhor. Então nós precisamos entender isso. O caminho é apertado mesmo. Não ignore o caminho estreito. Não ignore que o caminho é estreito. Querido irmão, é com muito amor que eu te pergunto: o que te faz pensar que com você será diferente? Com muito amor eu te pergunto: o que te faz pensar que com você será diferente? O que te faz pensar que naquele grande dia o Senhor vai olhar para você e vai dizer: não, eu não vou tratar você assim não, segundo o que eu escrevi? Porque às vezes nos comportamos assim. Podemos não falar, mas nos comportamos desta forma. Acreditamos que conosco isso não vai acontecer. Acreditamos que conosco será diferente. Ele não poupou o seu único filho. Porque nós acreditamos que naquele grande dia o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça e vai liberar aquele pecado que está escondido há anos. Por que a gente acredita nisso, irmãos? Não se engane. Não se engane. Porque Ele irá cobrar de nós cada coisa que está escrita. Cada coisa que está escrita. É uma palavra para gerar temor em nossos corações. E eu preciso te dizer algo muito sério. Se essa palavra não gerar temor em seu coração, eu preciso dizer que você está em risco. Você está em risco. É para gerar temor em nós. É para gerar reflexão. É para a gente se voltar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, traz luz às minhas trevas, como disse o salmista. Deus vai iluminando as trevas que há dentro de mim, Senhor. Aquelas que eu não conheço, aquelas que eu nem lembro. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos edificar a nossa casa em Cristo, na rocha que é o Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Ele veio na terra para dizer como viver nesta terra. Então precisamos olhar para Ele e não dizer, é porque Ele era Cristo, Ele era o Deus. Ele está dizendo, eu estou vivendo, vem após mim, vive. Vem após mim, toma a sua cruz, me segue e vive como eu vivi. É difícil pastorar? Mas Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então com Ele é possível sim. É possível sim. Essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de amor. De amor. Porque o Deus que ama, aliás, quando nós amamos alguém, nós queremos corrigir Ele, nós queremos alinhar Ele, nós queremos trazer Ele para o lugar certo. Então Deus hoje demonstra o seu amor para conosco. Ele está dizendo, se alinha filho, volta para o prumo. O caminho é estreito, não é largo não. Vem para o estreito. Aleluia. Aleluia. Se há arrependimento, então haverá vida. Se há arrependimento, haverá vida. Mas se ignoramos, haverá morte. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Oh Deus, olha a tua igreja. A tua palavra foi ministrada, Senhor, segundo tudo aquilo que o Senhor colocaste no meu coração, segundo aquilo que o Senhor ministrou à minha vida primeiro. Espírito Santo de Deus, vai agora, Senhor, em cada coração. Oh Deus, onde tu encontrar um coração quebrantado, contrito, o qual o Senhor não despreza, o qual o Senhor não despreza, o qual o Senhor vem, o qual o Senhor muda até os teus planos, como o Senhor fez com Maria. E vem Espírito Santo. Oh Deus, ilumina as trevas que há em nós. Nos alinha, Senhor, nos alinha ao céu, Pai. Nos alinha ao caminho estreito. Nos alinha, Senhor, nesta noite. Eu sei que o Senhor não traz uma palavra ao vento. Antes o Senhor faz o que apraz o teu coração nas nossas vidas. Então eu te peço nesta hora, Senhor, faz o que apraz o teu coração nas nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, queremos fazer parte daqueles que são poucos, Senhor. Nós queremos sim estar no meio daqueles que são poucos e entrarão no teu reino. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a nos esforçar, Deus. Oh, Senhor, porque enquanto há vida em nós, há esperança, Senhor. Oh, Deus, continua conosco, Senhor. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar.
E hoje, mais uma vez, o Senhor nos congrega, porque o Senhor está nos aperfeiçoando a obra que somos nós. Então aperfeiçoa esta obra, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te louvo, ó Deus. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu e a majestade é sempre tua. Eu te louvo, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome.